Recentemente, aconteceu uma situação muito triste, muito difícil, e eu decidi dividir com vocês para servir de alerta. É um caso que envolveu uma criança pequena, causou uma complicação muito grave. Então eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, mais a gente vai conseguir conscientizar um número maior de pessoas, e com isso a gente consegue evitar muita complicação. Quem puder, compartilhe esse vídeo, que vai ser importante o assunto. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Há pouco tempo aconteceu um fato muito triste e que poderia ter sido evitado de uma forma super simples. Uma mãe, ela estava com uma criança, uma bebezinha de menos de 6 meses de idade, e essa bebezinha começou a chorar, e a mãe desconfiou que ela estava com gases, e aí resolveu pingar umas gotinhas de simeticona, e ela já tinha costume de fazer isso. Esse medicamento já tinha sido prescrito pelo pediatra dela, e ela fez isso, ela pingou lá as gotinhas que ela tinha de costume. O problema é, ela não conferiu e acabou pingando as gotinhas de um colírio. E segundo ela, os frasquinhos eram bem parecidos. E o ponto aqui é, esse colírio era de uma substância, de um medicamento usado no tratamento de glaucoma. Um medicamento excelente, que a gente usa e a gente prescreve todos os dias, mas para o tratamento de glaucoma. E sobre esse medicamento, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, então eu não vou falar o nome do medicamento. E no final, eu vou explicar por que eu não quero citar o nome dele. E vocês vão me entender. Esse medicamento, esse colírio, ele pertence à classe dos agonistas alfa-adrenérgicos. E essas substâncias, elas são muito usadas no tratamento do glaucoma. E eles podem ser usados tanto na forma isolada, ou seja, somente aquele princípio ativo, ou em associação, quando a gente usa mais de um princípio ativo no mesmo colírio. Ou seja, eles são muito usados de forma muito ampla. Eles são muito prescritos por nós, médicos oftalmologistas. E principalmente quando o oftalmo é especialista em glaucoma, ele acaba usando muito isso. E esse é meu caso, eu trabalho muito com esse medicamento, prescrevo de forma rotineira no consultório. E uma coisa muito importante também, esse caso não aconteceu comigo, mas eu achei importante colocar aqui para servir de alerta para todas as pessoas. A questão é, essa substância, esse princípio ativo, ele é contraindicado em crianças. E uma outra coisa importante também é que o uso dos colírios, ele deve ser usado de forma tópica, ou seja, usar nos olhos, pingar no olho, e não via oral, tomando a medicação. Ou seja, ele vai entrar no nosso corpo pela via gastrointestinal. É uma absorção muito maior. E aqui a gente pode pensar no oposto também. A absorção pela via sistêmica, quando a gente usa um colírio, é muito menor do que a absorção gastrointestinal. Bom, coisas que podem acontecer quando ocorre a ingestão acidental dessa substância em crianças pequenas, ou em recém-nascidos, ou até mesmo em caso de tratamento de glaucoma congênito. Pode acontecer sonolência, bradicardia, que é o coração batendo um pouquinho mais lento que o normal, ou seja, a frequência cardíaca acaba diminuindo. Isso pode levar a um quadro de letargia, hipotonia, que é quando a criança fica com diminuição do tônus muscular. A criança fica mole, como se estivesse desmaiando. Pode dar, por exemplo, também apneia, que é quando a pessoa para de respirar, e pode levar também a uma situação mais difícil, como hipotensão, hipotermia, enfim, pode dar tudo isso. E essa criança em questão, ela teve uma parada cardiorrespiratória, e ela chegou no hospital parada, e os médicos conseguiram reanimar essa bebezinha. E para mim, é como se tivesse tido a mão de Deus ajudando a massagear aquela criança. E eles conseguiram reverter aquela situação. A criança voltou e foi para intubação. Então imagina o desespero dessa família, imagina o desespero dessa mãe. Essa mãe deve ter ficado muito nervosa, muito desesperada. Meu Deus do céu, que sofrimento. Bebezinho no CTI, entubada. Então assim, olha gente, tem muita coisa para analisar aqui. Eu sou especialista em glaucoma, eu confesso que graças a Deus, paciente nenhum meu passou por isso. Mas quando eu fiquei sabendo desse caso, a primeira coisa que eu pensei foi de mostrar para as pessoas a importância que isso tem. Eu falo de glaucoma todos os dias aqui nos vídeos, e lá no Instagram também. E quem quiser me seguir lá no Instagram, eu deixo lá todos os dias alguma orientação sobre esse assunto. Mas o ponto é, a gente precisa cuidar das coisas antes que elas aconteçam. Eu preciso deixar uma coisa muito bem registrada aqui. Claro que essa mãe não fez isso de propósito, ela não fez isso de uma forma proposital. Acidentes, eles acontecem com todos nós. Todo mundo está sujeito a isso. Ninguém está isento de falhas. Nós somos humanos, a gente erra. Quem não erra é máquina. Recentemente, uma paciente minha me contou que ficou triste demais porque a filha dela queimou a mãozinha no ferro de passar roupa. Ela acabou de passar uma roupa e guardou o ferro quente. E aí,
um segundo a menina foi lá no outro quarto, em outro cômodo, encostou a mãozinha no ferro e acabou queimando a mãozinha. Gente, criança é assim, basta um segundo que a coisa acontece. E olha, é um assunto difícil, um assunto polêmico, eu sei sobre a questão do colírio, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, na minha opinião, cabe à criança ser criança e cabe ao adulto permitir que as nossas crianças sejam crianças. E como? Brincando, crescendo de forma segura, divertindo na hora certa e aprendendo a responsabilidade na hora que for preciso. Criança precisa ser criança. Cabe aos adultos cuidar disso, cuidar para que isso aconteça. Eu quero citar aqui duas coisas simples e importantes que podem fazer toda a diferença entre talvez até ficar bem e passar por um problema gigante como esse. Primeira coisa, criança não deve ter acesso à farmacinha, e todo mundo tem uma farmacinha em casa. Aquela farmacinha, ela precisa ficar muito bem guardada, longe do alcance das crianças. Isso é importantíssimo. As crianças, elas não podem ter acesso a isso. Agora, o segundo ponto é o seguinte: joga fora as embalagens dos medicamentos. Deixa os medicamentos todos no frasco. Quando a gente tira o medicamento da embalagem, a gente diminui o risco de usar um medicamento pensando que é uma outra coisa. E, na verdade, a gente diminui o risco de trocar uma coisa pela outra. E, mais uma vez, falhas todos nós podemos cometer. Todo mundo está sujeito a isso. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer no sentido de minimizar os riscos, os problemas e as complicações, tudo aquilo que a gente puder fazer é sempre válido. E quem lembrar de alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários. Alguma coisa que ajude no sentido de fazer a gente evitar esse tipo de acidente. Essa troca de experiência ela é importantíssima, ajuda todo mundo. Bom, eu falei que no final do vídeo eu ia falar por que eu não citei o nome do medicamento. E eu acho que a razão é bem simples. Todo medicamento tem efeitos colaterais, todos, sem exceção. Os efeitos colaterais eles fazem parte dessa análise farmacológica de todo medicamento. Assiste um vídeo meu que chama Efeitos Colaterais, um vídeo super importante. E tem um outro que chama Medicina é um quebra-cabeça. São dois vídeos importantes que têm tudo a ver com o assunto de hoje. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Cuidado com a automedicação. Combinado? Cuidado. E olha, eu tenho falado muito que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. E eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. Basta a gente seguir as orientações. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. E quem quiser compartilhar, isso ajuda muito. E eu sinceramente, eu desejo que essa criança fique bem e que ela se recupere completamente. E que essa mãe, através desse exemplo tão difícil que ela viveu, através de tudo isso que ela passou, que isso possa servir de exemplo para todos nós, para que mais pessoas possam evitar acidentes assim. E mais uma vez, todos nós estamos sujeitos a falhas. Grande abraço!